Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, o serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação, nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia, em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edifiquem suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior, extremamente movimentado, acrescentou sorridente: não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Impressionado, segui atenciosamente os trabalhos em curso,
Dispunhamo-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me assombrada serena, asseverou: as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã, despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei a perguntar-lhe: regressará então dentro de em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao lembrar-se de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia, e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calmo e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou: Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, em outro tempo os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram os desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta
Contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer de minha profunda surpresa, diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, no qual se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os meus amigos me favoreceram, planejando-me com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto, nos quais se localizava no colo e falou. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor. Na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos de corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá
sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou: esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou, em um momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho por ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos do nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas, onde estiver, durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souberem manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava: segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se imponha o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou: são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos da carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la,
no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, padecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Encerro aqui a leitura. No próximo programa, iniciaremos a leitura e comentários do próximo capítulo do livro Missionários da Luz. Amigas e amigos, aqui é Licurgo. Estamos dando continuidade no estudo do capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos concluir esse capítulo que já tratamos em programas anteriores. Nesse capítulo, no capítulo 12, nós estamos acompanhando o André Luiz, que está passando uma temporada no departamento de reencarnação, mais especificamente no departamento que cuida do planejamento de como acontecerá a reencarnação, isso lá em nosso lar. A questão fundamental é o André Luiz, por orientação do Alexandre, ser treinado para poder, logo em seguida, acompanhar a reencarnação do Segismundo. O Segismundo é um amigo de outras reencarnações, tanto do instrutor Alexandre quanto do Herculano, que também é um outro instrutor em nosso lar. A pedido do Herculano, o Alexandre virá à Terra com o objetivo de auxiliar no projeto de reencarnação do Segismundo. Como o André Luiz acompanhará o Alexandre achou interessante que o André Luiz conhecesse essas questões relacionadas ao projeto de reencarnação de cada indivíduo. Ele está agora junto com Manassés, um espírito que trabalha nesse departamento de reencarnação, mais especificamente na questão da organização, da formação do corpo físico, ao qual o indivíduo animará durante a sua reencarnação. E o André Luiz está ali com Manassés para aprender. De acordo com o que o André Luiz observa, muitos são os que trabalham na organização do corpo físico, em detalhes, nas questões da embriologia, biologia, enfim, em várias questões voltadas para a formação do corpo físico. De repente, aproxima-se do Manassés e do André Luiz um espírito de nome Anacleta. E a Anacleta se aproxima com simpatia dos dois e o Manassés esclarece que ela está programando o seu retorno para a Terra. E o Manassés esclarece, inclusive, que ela é de grande coragem. Observação que a Anacleta logo em seguida nega. Porque, na verdade, ela esclarece que ela é uma mãe que não completou sua obra e, por isso mesmo, ela permanecerá nessa próxima vida incumbida de completar a obra que não conseguiu realizar em encarnação anterior. Logo então, Anacleta sai, deixando claro para o Manassés e o André Luiz o seu propósito de na próxima encarnação, conseguir trazer os seus filhos para um trabalho efetivo, voltado para o bem e para o progresso espiritual de todos. Quando ela se afasta, o Manassés se aproxima e fala para o André Luiz algumas características da reencarnação anterior da Anacleta, inclusive que ela casara-se, teve como oportunidade de receber 4 filhos, o marido trabalhava
com muito empenho para manter o lar de maneira o mais equilibrada possível, mas a Anacleta não conseguiu levar a seus filhos uma vida equilibrada. E por influência sua, por excessos de zelo, de carinho, de cuidado, por superproteção, como a gente fala muito bem, por superproteção materna, os filhos, na medida em que se desenvolveram, se desencaminharam e adotaram um estilo de vida que fez com que eles acabassem desencarnando, partindo mais cedo, por excessos de desregramentos. Quando a Anacleta voltou para o mundo espiritual, ela empenhou-se em nosso lar em trabalho em benefício do seu reequilíbrio e também em benefício do outro, e com 30 anos de trabalho ela conseguiu o direito de retornar à Terra, reencarnando mãe dos mesmos 4 filhos, e que agora esses 4 filhos encontram-se em grande perturbação em regiões do umbral, em condições bastante precárias, e ela então recebeu o benefício de encarnar e recebê-los como filhos, mas em virtude das condições em que eles se encontram, eles estarão com ela apresentando problemas físicos graves. 2 dos rapazes, 2 de seus filhos, regressarão na condição de paralítico, um com problemas mentais, e somente a filha voltará em condições melhores, apesar de que passará por grandes necessidades de retificação, e essas condições melhores que a filha passará permitirá com que ela possa ajudar a mãe no trato, nos cuidados com esses filhos. O caso da Anacleta coloca-nos para pensar um pouco. Observemos bem, a Anacleta reencarnou, a Anacleta teve consigo filhos, e que por excesso de zelo, por superproteção, ela exagerou nos cuidados e os seus filhos se perderam, desencarnando mais cedo em condições muito desfavoráveis, que levará com que eles retornem na próxima encarnação em situação difícil, com problemas físicos e até mesmo com problemas mentais. Essa mãe, superprotetora, acabou auxiliando a ruína de seus filhos e agora retornará à Terra em um projeto doloroso para que possa resgatá-los, para que possa tirá-los da situação em que eles se encontram. Que sirva isso de lição para nós, que somos educadores, que temos sob a nossa responsabilidade filhos, sobrinhos, amigos, crianças que precisam de cuidados, para que nós possamos saber dosar o nosso carinho com uma educação equilibrada, de tal forma que a criança tenha oportunidades de exercer o seu livre-arbítrio de forma independente, em benefício de si próprio, sem que seja envolvido por esta proteção excessiva que pode causar grandes danos ao indivíduo. Logo depois que essa Anacleta sai, vem outro espírito que vem pedir ao Manassés auxílio para que o seu projeto de reencarnação, mais especificamente na organização do seu corpo físico, que esse corpo tenha algumas alterações na tireoide, de tal forma que ele não apresente uma beleza excessiva, que seria um problema para essa mulher conseguir cumprir os seus projetos. Porque, como mesmo diz o Manassés, a beleza física atrai para si influências que podem desarmonizar, desequilibrar o espírito, porque ele pode afastar-se dos seus propósitos originais de construção de uma vida mais equilibrada, mais digna, e descambar pelos caminhos obscuros da sensualidade excessiva. É isso que essa companheira que vai reencarnar pede. Não quer a beleza física. Percebam bem como o excesso de qualquer coisa para o espírito pode ser um problema. Excesso de inteligência, excesso de beleza, excesso de dinheiro, excesso de força física, tudo pode
ser um risco para o espírito em sua encarnação. Continua o André Luiz recebendo orientações do Manassés, e o Manassés fala que em um futuro a medicina humana trabalhará o tratamento em benefício dos encarnados, pensando sempre nas questões espirituais que refletem de uma forma ou de outra no corpo físico. E a gente sabe muito bem que muitas das doenças que temos são somatizadas, são psicossomatizadas, ou seja, problemas de equilíbrio, problemas psíquicos do indivíduo que refletem no corpo físico. Assim, então, várias das doenças que possuímos não têm, de fato, origem no corpo físico, mas a origem está no espírito, nos desequilíbrios do espírito, e, por sua vez, esses problemas são transmitidos através do perispírito para o corpo físico, e lá eles então aparecem sob a forma de alguma espécie de doença. O Manassés logo apresenta outro caso para o André Luiz. Percebam bem, o André Luiz está focando o seu trabalho em acompanhar o Manassés, que trabalha especificamente em projetos para a organização de corpos físicos. E esses projetos, é claro, quando o reencarne acontecer, quando o espermatozoide fecundar o óvulo, toda a resposta genética, todos os recursos genéticos estarão trabalhando para a organização de um corpo físico que foi planejado em nosso lar. O espermatozoide que fecundar o óvulo, ele terá a sua informação genética específica para que se cumpra aquele projeto orgânico que se montou no mundo espiritual. E o Manassés apresenta um caso de um amigo que reencarnará em breve, e conta o caso que esse amigo, na encarnação anterior, matou um homem a facadas. Esse homem, então, assim que desencarnou, aproximou-se do assassino, do amigo do Manassés, e o atormentou até que ele desencarnasse. No mundo espiritual, esse amigo do Manassés percebeu a necessidade de reparar o erro, trabalhou, fortaleceu-se moralmente e psiquicamente, e com isso está apto a retornar, a reencarnar na Terra, e nessa reencarnação que terá, apresentará no corpo físico uma úlcera que o atormentará durante grande período de sua existência. E caberá a ele conviver com essa úlcera a tal ponto que, mesmo que ela o perturbe, ele consiga construir um futuro melhor para si. Aqui outra grande lição. No mundo espiritual, esse amigo do Manassés conseguiu, de uma certa forma, reequilibrar-se. Conquistou grandes amigos espirituais, mas o mal que ele fizera àquele homem permanece. E ele então necessita vir à Terra, passará pela experiência dolorosa que lhe permitirá recuperar seus valores morais e psíquicos, reparando o mal que fez. Essa úlcera se apresentará no seu corpo físico e o acompanhará, mesmo com os tratamentos, por toda a existência. Quando conclui-se esse capítulo, o Manassés explica para o André Luiz que todo o mal que nós fazemos aqui na Terra, todo o erro que nós fazemos aqui na nossa encarnação, esse erro refletirá de tal forma que no futuro precisaremos repará-lo. E muitas vezes o corpo físico é o meio em que o espírito faz uso para que essa busca pelo reequilíbrio espiritual aconteça. E isso se dá através de limitações físicas, de problemas orgânicos. E quantas vezes nós reclamamos dos problemas orgânicos que apresentamos quando vemos ao nosso lado companheiros que apresentam o corpo físico mais saudável, mais equilibrado. Quem sabe, nós, quando apresentamos esses problemas físicos que nos acompanham
ou a vida toda, ou por um período expressivo da vida, trazendo grande sofrimento, trazendo problemas e limitações, quem sabe esses problemas físicos não foram planejados em um departamento de reencarnação, em um lugar qualquer do mundo espiritual, e que nós aceitamos esse problema para que ele pudesse auxiliar-nos a reerguer-nos moralmente e intelectualmente e também psiquicamente. É uma questão a pensar. Muito bem, amigas e amigos, concluímos aqui o capítulo 12. No próximo programa, trabalharemos o capítulo 13. E esse capítulo é muito interessante. Não deixem de acompanhar-nos no desenvolvimento do capítulo 13, porque grandes são os ensinamentos que o André Luiz nos apresenta. Até o próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!